expliquei para vocês. A gente também tem as notas de corpo, que são as que representam a evolução do perfume, certo? São as que correspondem ao rastro que o perfume deixa, a personalidade. Normalmente, as famílias que compõem essas notas são aquelas relacionadas às flores, frutas e acordes verdes. E para fecharmos a pirâmide olfativa, temos as notas de fundo, que são formadas por matérias-primas de muita tenacidade, ou seja, são pesadas, quentes e determinam a duração da fragrância na pele. Por quanto tempo a fragrância vai ficar fixa na pele? Normalmente, a gente está falando de notas de fundo, tá bom? Então, notas de cabeça, notas de corpo e notas de fundo. Essas de fundo são relacionadas, são formadas por matérias-primas de muita tenacidade, são pesadas, são quentes e acabam também determinando a duração que uma fragrância vai ficar na pele de alguém, tá? As famílias e até facetas que compõem essas notas de fundo são aquelas amadeiradas, são um perfume amadeirado mais forte, né? Por isso mais pesadas, digamos assim. As orientais, Chipre, Augerré, não sei se se pronuncia, e Gourmand, e também aquelas relacionadas a couro, tá bom? Então, isso é a pirâmide olfativa. É essa, digamos, em um tempo, num período em que eu passo perfume, pode ter cheiros, fragrâncias diferentes, tá bom? É justamente isso que representa uma pirâmide olfativa, tá bom? Isso é importante a gente colocar. Opa, tem alguém com áudio? Deixa eu ver quem está com áudio ligado aqui. Aí, pronto, mutei. Vamos lá, meninos. E aí, agora é o ápice da aula, né? Tu falou tudo isso, eu falei o que é perfume, como funciona o perfume, como acontece a extração, a gente falou também, acabou de dizer sobre a pirâmide olfativa, e agora o ápice, tipos de perfume. Obviamente existem uma diferença, né, de perfumes. Tanto é que, por exemplo, se você pega um perfume que custa, não necessariamente, tá? Tem perfumes que custam muito, que não ficam tão, o cheiro não fica por tanto tempo na pele. Mas geralmente, se a gente pega um perfume, uma água de colônia, fica bem menos tempo na pele, né? Do que um perfume mesmo. Por quê? Porque são diferentes propostas. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas propostas. Quais são essas propostas, quais são as suas características e tudo mais. Então vamos lá. Você sabe a diferença? Você saberia me dizer a diferença entre óleo francês, eau de parfumar e eau de toilette? Você sabia a diferença? O que significa, gente? Professor, você está falando francês? Não, estou tentando. Mas acho que fica mais bonito assim do que a gente traduzir, né? Eau de parfumar significa água de perfume. E eau de toilette significa água de banheiro. Fica mais bonito deixar eau de toilette e eau de parfumar, né? Mas se eu falar água de perfume, água de toalete, entendam nesse sentido, tá bom? Fica estranho o nome, né? Água de banheiro, né? Que é esse eau de toilette. Mas vamos lá. Bom, as denominações que indicam de qual tipo é o perfume, com certeza são complicadas, tá? Ah, eu uso um eau de parfumar. Eu uso eau de toilette. Eu uso o eau de colônia. A gente vai conversar sobre isso outro também. Gente, é simples quando você entende a lógica. E a diferença entre esses caras, a diferença principal está na concentração do óleo, na concentração do que dá cheiro. É simples assim. Uns têm uma concentração maior do óleo essencial, do que dá cheiro para o perfume, outros têm uma concentração menor. Essa é a diferença básica e principal. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, perfume.
Quem que é esse perfume? Perfume, tá? Eu vou falar no português, esse perfume. O que é o perfume, gente? É a mais forte das concentrações. Normalmente... O professor fala francês, tá legal. Coitado. Oh, foi a Josi que falou? Foi a Josi, né? Ô, Josi, assim você me deixa vermelho. Você Tá sabe que legal. se eu pudesse, eu queria aprender a falar francês. Eu Você acha que também eu acho gosto. bonito? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Obrigado. Vamos lá, então, qual que é a característica, né, dessa classe aqui? É onde a gente tem uma maior concentração. Concentração do quê? Da essência, meninos, né? Concentração da essência do óleo, maior concentração do que dá cheiro, que pode ser algo natural ou algo sintético, como eu falei para vocês. Normalmente, podem chegar até 20%. Então, você tem lá um... Tá aqui, ó. Não é isso, tá? Lógico, não tem um perfume desse tamanho, né? Mas eu tô dando um exemplo só. Então, tá aqui. Sei lá, você tem... Vou dar um exemplo. 1 litro. 1 litro de perfume. 20%, que é o caso aqui, do perfume, você tem 20% do óleo essencial, 20% do que dá cheiro. Significa que em 1 litro de perfume, você vai ter 200 ml do perfume. 200 ml do que dá cheiro, do óleo essencial. Em alguns casos, você não tem uma regra tão clara, tá, gente? É só um parâmetro. Em alguns casos, chega até a 40%. Imagina, em 1.000 ml, 400 ml só de óleo essencial, só do que dá cheiro. Obviamente, isso vai cheirar demais. Uma questão lógica, né? Então, os perfumes são essa classe que tem uma maior concentração do óleo essencial, ou uma maior concentração do produto sintético, uma maior concentração daquilo que dá cheiro. Por isso que, normalmente, esses caras, os produtos, os perfumes dessa classe são os mais caros. Faz sentido? Então, por exemplo, se você vai comprar, vou pegar a Giovana queria comprar a gente estava vendo um Mont Blanc Lady, custa, se eu não me engano, R$ 450. E se você for, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, você vai na Riachuelo, na Renner, ou aqui no centro, você encontra perfumes perfumes assim, você encontra produtos que dão cheiro, né? Perfumes, a gente vai ver, isso tem um nome, eu vou chamar de perfumes, mas daqui a pouco a gente vai ver o nome certo. Então, você encontra perfumes de R$ 5, 10, 15, 20, R$ 30, 40, é bem diferente do que um de R$ 450. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Normalmente, os perfumes têm maior concentração e aí isso custa mais. São produtos voltados para um nicho específico. Pessoas que têm mais grana ou que preferem pagar mais caro por eles, certo? Então, os perfumes têm uma maior concentração. Outra característica, luxuoso, né? Acabei de dizer para vocês, eu falei há pouco, que você tem, normalmente, pessoas que têm mais grana ou que gostam de pagar, conferem. Não é todo mundo que você vai ver com perfume por aí, tá bom? É a variante mais cara da família de fragrâncias, eu acabei de dizer, porque tem uma maior concentração de óleo essencial, maior concentração do que dá cheiro. E, normalmente, oferece fixação na pele por 12 horas. Ou seja, você acordou às 7 da manhã, saiu para o trabalho, você passou às 8 da manhã, não é regra, normalmente você vai ficar com um cheiro até às 8 da noite, 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite. Não é regra porque tem alguns perfumes que não tem uma fixação tão boa assim. Custam caro, mas não tem uma fixação tão boa, tá? Não é regra, mas geralmente é isso que acontece. 12 horas no mínimo. Muita coisa, né, gente? Esses perfumes que a gente paga 30, 10, 15, 20, 30, 40 reais, não ficam 12 horas no seu corpo, com certeza. O cheiro não fica, por conta dessa concentração que é bem menor. Tá bom? Então, esses são os perfumes, são os mais caros. São os produtos de luxo, digamos assim. Existe uma categoria que vem depois dos perfumes.
Pensa na pirâmide. Então, tem o topo, perfumes. Vamos ver quem está em segundo lugar. São os O de perfume. O é água, né? Então, água de perfume. É a próxima em termos de concentração. Geralmente, há uma concentração de 15 a 17, às vezes até 20%, um pouco menos, do que dá cheiro. Então, aqui, ó. 1000 ml num O de perfume, 15% disso é do que dá cheiro, é de um óleo essencial. Então, de 1000 ml, 15%, 150 ml. 170, talvez, ml para dar cheiro. Obviamente, menor concentração do que dá cheiro, normalmente, e em tese, isso vai ficar por menos tempo na sua pele. Tá? Questão lógica, né, gente? O que muda é isso, é a concentração. Vamos lá. Pode ser encontrado em spray ou em frascos, no caso das marcas mais tradicionais. Os preços costumam ser mais acessíveis, com toda certeza. Por quê? Os mais caros são os perfumes. Carne? Deixa eu estar falando aí, minimizei, silenciei, deixa eu ver. Aí, show. Bom, a duração do cheiro é alta ainda, normalmente em torno de 10 horas. Show, né? Faz sentido. Se um de 20% dura 12, um de 17 pode durar 10 tranquilamente, geralmente falando. Percebe? Então, esses são os O de perfumes. Perfumes no topo, O de perfumes no segundo lugar. Vamos para o terceiro. O de toalete, água de banheiro, água de toalete. A concentração é bem menor, meninas. Costumam ir até 14%. A gente começou, partiu de 20% até 40%, perfumes. O de perfumes, 15% a 17%, e aqui no máximo 14% de concentração do que dá cheiro, do óleo essencial. E a limitação do cheiro é mais, obviamente, a limitação é menor, dura em torno de 8 horas. Perfumes, 12 no mínimo. O de perfumes, 10. O de toalete, 8 horas normalmente. Por conta dessa menor concentração, certo, gente? Os valores são menores, você tem uma menor concentração do que dá cheiro, o valor vai ser mais acessível, tá bom? E normalmente possuem uma maior concentração de água. Podem ser encontrados também em formas de spray. Tem os O de flash, perfeitas para as estações mais quentes do ano. O O de flash conta com uma concentração entre 5% e 8%. E agora? Uma duração bem menos, né, meninas? Faz sentido. Lá no perfumes eu comecei em 20, normalmente 20, vai até 40. Aqui eu falo de um perfume, de um produto que tem uma concentração de até 8, que fica entre 5 e 8. Obviamente, essa concentração, essa fixação vai ser menor, é uma questão lógica, né? Se o que dá cheiro está em menor concentração, obviamente, esse cheiro vai ficar fixado, em tese, vai ficar por menos tempo fixado. Olha lá, que tempo é esse, professor? Dá números, 5 horas geralmente. Tá bom? Então, a gente teve produtos de 12 horas no mínimo, de 10, de 8 e agora de 5. E aí a gente tem os O de colônia. Água de colônia. A gente já vou falar, vou usar uma colônia. Aqui no Brasil a gente fala, né? Colônia. É isso, vem de O de colônia, que a tradução literal é essa. Uma tradução livre, água de colônia. Quanto que é a concentração? Chega no máximo a 7%. Tá bom, meninas? São refrescantes e costumam ser a cara do verão e podem ser encontradas em versão sem álcool. Depende muito da formulação, depende da composição. Percebe? Então, a gente, sim, tem tipos diferentes. Tem perfumes, O de perfumes, O de toalete, O de traje, O de colônia. Percebem? 5 tipos pelo menos. Cada um com a sua concentração, cada um com as suas características, cada um com o seu tempo, digamos assim, que fica fixo, né, na pele. Essas são as diferenças. Fantástico. Vamos continuar.
Opa, desculpa. Então, revisão da aula. Perfumes, são perfumes que são produtos que têm em sua concentração água, álcool, geralmente, tá? Água, álcool, corante, se necessário, e o que a gente chama de óleo essencial, que é o que dá cheiro. Água, álcool, o que dá cheiro, característico daquele perfume, daquele produto, e corante, se necessário. Existem diferentes tipos de produto, certo? Então, a gente falou perfumes, ou de toalete, ou de traje, ou de colônia. 5 tipos. O que muda? A concentração. Alguns ficam por mais tempo na pele, ficam fixos, né? A gente consegue sentir o cheiro por mais tempo. 12, 10, 8, 5 horas, tudo depende normalmente da concentração. A gente também falou sobre as pirâmides olfativas, certo? A gente falou sobre os métodos de extração. Lembra? Vamos ver se eu consigo lembrar todos de cabeça, né? Mas você tem a prensagem, você tem a destilação, você tem a extração por solvente e você tem também aquele enfriolagem. 4 tipos de extração. Normalmente, a gente falou como acontece cada um e tudo mais. A revisão da aula é essa, meninas. Perfumes, muito mais do que só cheiro. Não. Perfumes também tem impacto no... Quem não gosta de andar cheiroso, né? Sei lá, você pode não gostar, mas a maioria das pessoas gostam, né? É importante. Reacende, muitas vezes reacende o cheiro, reacende memórias do casal, reacende o fogo da paixão. Então, você consegue ser... Puxa, quando eu conheci você, eu nunca vou me esquecer do cheiro que você tinha. Você usava o perfume tal. Hoje você usa você usava o perfume A. Hoje você usa o perfume B. Beleza, mas para mim o seu cheiro verdadeiro vai ser sempre o perfume A, que foi o perfume que a gente se conheceu. Então, toda vez que eu penso em você, penso na nossa, sei lá, na nossa juventude, vou me lembrar do cheiro que você tinha, que era o perfume tal que você utilizava e tal. Percebem? É fantástico. Tem impacto emocional, tem impacto na sedução também, por que não? Mas em como você se coloca. Fala sobre a sua personalidade, sobre quem você é, e por aí vai. Tá? Bom, faltam 5 minutos para terminar a aula. Na verdade, não para terminar a aula, né? A meio-dia começa uma outra aula, então eu preciso organizar aqui as coisas para poder começar a aula dos meninos, da galera. A gente conseguiu, a gente matou, que legal, né, gente? Matou maquiagem, matou perfumes, as aulas estão sendo bem produtivas, estou gostando bastante. Parabéns para todos, né? Para a gente, parabéns para vocês. Se você tiver alguma dúvida, por favor, anota que a gente mata no início da próxima aula, tá bom? Porque eu não vou conseguir responder agora por conta do horário, que eu tenho que começar uma turma agora meio-dia. Mas anota aí, tá bom, meninas? Obrigado. Obrigado por vocês terem participado, obrigado pelo prestígio. E como eu falei no início da aula, se algo mudar para a semana que vem, a gente informa vocês pelo grupo. Fiquem atentas, por gentileza. Ok? Obrigado, um beijo, um excelente fim de semana. Espero que o fim de semana Ok, Google. seja maravilhoso. 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 Tá bom? Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.